vereadora de 5 mandatos. Eremita Mota. Bom dia, vereadora. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com todos vocês. Bom, hoje a gente vai falar um pouco da sua trajetória política, desde o seu comecinho. Sim. Como foi que a Eremita começou na política para chegar a 5 mandatos? 5 mandatos, que não é para qualquer um não, né, vereadora? Concordo. É preciso ter muita coragem e determinação, né, em primeiro lugar. Eu, na verdade, Dilson, eu vim para a Feira de Santana com pouco mais de 17 anos. Chegando em Feira de Santana, eu tive 1 ano e meio depois, eu estava morando com umas 2 primas minhas, e 1 ano e meio depois eu tive a necessidade de ficar em feira, porque eu fiquei sozinha. E muito conhecida lá em Castro Alves, né, filha da terra, fui lá, o prefeito de Castro Alves me deu um bilhete para procurar o saudoso Cobé Martins. E com esse bilhete eu passei 46 dias andando na porta onde Zé Cobé Martins ficava atendendo, que era na lateral da casa dele. Mas um dia ele percebeu que eu estava lá quase todos os dias, foram 46, eu contei, e no mesmo horário. Porque eu saía do trabalho e ia no mesmo horário, porque era o horário de almoço. Um dia ele me atendeu e perguntou o que era e tal. Eu expliquei para ele que eu queria muito me firmar em Feira de Santana. E naquela época só entrava no estado o professor que fazia, que tinha o QI, que era o que indica, né? Se não tivesse um político, não entraria, porque não tinha concurso. E ele me disse que naquela época não tinha a perspectiva de conseguir uma vaga para mim, que só depois de 2 anos. Eu disse, não tem problema, eu vou te ajudar na política. Ele disse, mas você é muito nova. Eu disse, mas eu sei lidar com gente. E aí eu fui, ele me colocou para ajudar Rubens Carvalho. Eu ajudei a campanha de Rubens 2 mandatos. Até hoje sou muito amiga da família. Ele faleceu, né, há pouco tempo. E continuei na política. E no ano 2000, eu já estava, nesse tempo já estava casada com 2 filhos. No ano 2000, me chamaram muito para eu ser candidata, porque já sabia um pouquinho da fama, da campanha, que eu fazia. E aí me chamaram para ser candidata. Eu falei que não, estava casada, esposo machista, né? Então não tinha condição de sair. E aí, mas Zé Ronaldo, na época, me chamou, fiquei aqui na minha coligação, uma coligação boa, eu fiquei. Eu empatei, literalmente empatada com o ex-vereador Carlos Machado, Machado, né? Machado. E não assumi porque ele foi o mais velho. Isso foi em 2000. Que ele empatou? Cabeça a cabeça mesmo? Isso. Coisa rara, né? Se eu não me engano, Dilson, foram 1.380 votos, foi de bola. 1.380 a 1.380. Isso. Coisa difícil de acontecer até. Ele assumiu na época. Histórico isso, né? E aí meu casamento não deu certo. Em 2004 foi meu primeiro mandato. Eu fui a mulher mais votada na história política de Feira. Eu me lembro que teve alguns empresários que colocaram uns outdoor na praça falando isso. A mulher mais votada, porque antes de mim teve a Norma Sueli, né? Mas ela teve uma votação menor que a minha. Mas a mais votada fui eu em 2004. E estou no 5º mandato, né? Venho fazendo o trabalho. Estou no 5º mandato. Esse é meu resumo. Agora, essa sua determinação de 46 dias, você contou 46 dias? Contei 46 dias. E todo dia bater ponto na porta do prefeito? Sim, porque eu trabalhava no Le Biscuit. Foi o meu primeiro emprego em Feira de Santana. Eu trabalhava como office boy do Le Biscuit. Eu ia trabalhar como vendedora, mas eu pedi a ele que eu queria ser boy, porque eu gostava de movimento. Ele me deu uma tarefa para eu resolver no Banco Bradesco, nessa época, que era o Baneb. Uhum. Ele me deu meia hora, eu resolvi em 25 minutos. Então eu ganhei com 5 minutos e eu mudei de função, eu fiquei como boy mesmo do Le Biscuit. Então o horário de almoço era ou de 11 a 1 ou de 1 a 3 da tarde, mas meu horário era sempre de 11 a 1 da tarde, então eu ia 11 horas para lá. Eu passei 46 dias sem almoçar. Eu merendei nesses 46 dias para eu encontrar Cobé, porque para mim era o horário que eu tinha. De noite, eu não sabia onde ele estava.
Então, durante o dia, ele ia chegar na casa dele para almoçar. Eu imaginei isso, apesar de ser muito nova. Mas eu entendi isso. Determinação, viu? E realmente aí você busca explicações. Não, mas por que aquela pessoa está assim? Isso, isso. Os 5 mandatos, quer dizer, as pessoas não olham um pouco para trás a história de vida, Isso. o que ralou, né? Quantas dificuldades, quanto sofrimento, né? Quantas Sim. horas de aborrecimento até familiar com o marido, como você disse, que o Sim. marido machista e Isso. aquela coisa toda, para você conviver com isso, uma jovem como você era, não é? Isso. E ainda está jovem também, porque a gente... Eu casei nova, A gente casei muito nova. também há de convir que hoje as pessoas estão vivendo mais. Então Isso. eu ainda me considero, apesar de meus 77 anos, mas tenho uma cabeça jovem, entendeu, Eremita? Isso, com certeza, e você é. Considero minha cabeça jovem. Mas você é um velho, na sua cabeça Não parece você ter é um essa velho. idade, não. Mas o velho é aquele indivíduo que não se recicla, aquele indivíduo que se entrega, e graças a meu bom Deus eu acordo às 5 da manhã, ou antes, aliás, eu acordo o reloginho que me acorda. Isso. E venho para o trabalho, venho com alegria, não queremos ninguém aqui de mau humor. Se algum chegar de mau humor, ou meu filho ou minha filha, nunca aconteceu isso. Volta para casa, vai descansar, porque aqui é um lugar da gente trabalhar satisfeito, certo? Isso. E isso aqui não foi feito, o microfone não foi feito para a gente se vingar de ninguém, nem para a gente maltratar ninguém. Foi feito para a gente construir ideias, a construir pontes na Isso. comunicação. Um dos maiores prazeres da vida é você fazer o que gosta. Eu faço o que eu gosto. Eu gosto de lidar com gente, eu gosto de trabalhar, de viver isso. Então, política é isso. Você. Então, eu não conhecia a sua história assim como você está contando. A gente conhece a história da Eremita, 5 mandatos, né? Você Sim. fala 5 mandatos no político. O pessoal, mas político não faz nada. Político. Olha, sem política a gente não vive, o mundo é de política. Todos nós fazemos política desde o momento em que nascemos até a hora do nosso ida para o outro mundo, a gente faz política de uma forma indiretamente, você não percebe, mas hoje a gente não vive sem a política, não é? Com certeza. Então, quando eu vejo as mulheres entrando com essa energia, com essa capacidade que você mostrou agora, não é? E outras mulheres também valorosas que nós temos, falou da Norma Sueli, não é? Foi uma batalhadora. Se eu não estou enganado, ela era esposa de Jorge Américo. Isso. Vocês terem uma ideia. Foi após o falecimento dele. O bairro Jorge Américo, eu me lembro de Jorge Américo aqui, não aqui, mas lá no Linha Direta, na Rádio Sociedade, era o rei das invasões, como se chamavam, mas ele construiu, aquilo era era um antigo aeroporto de feira, entre aspas, era um campo de aviação, e que aquela carência de moradias em feira, ele enfrentou as dificuldades, enfrentou polícia, enfrentou tudo, e hoje conseguiu abrir o loteamento popular para o povo de graça. E hoje é o bairro Jorge Américo. E a Norma Sueli, que era a esposa dele, Sim. não é? Sim. Ele foi assassinado, não é isso? Sim, a sim. Norma Sueli assumiu a herança futura política dele, se elegeu vereadora, foi a mais votada na época, mas foi superada por você tempos depois. Isso. Então, parabéns, viu, vereadora? Então, obrigada, Dilson. Um pouquinho da sua história e me conte agora como vai ser Eremita Mota, presidente da Câmara. Eu sei que eu terei muitos desafios. Nós vamos enfrentar aí alguns desafios, com um desafio de ajeitar ali a Câmara. O prédio anexo da Câmara, ele está precisando ter uma reforma muito boa. Os desafios, a estrutura da Câmara que precisa de uma ampla reforma. O próprio regimento interno, que também vai precisar de uma ampla reforma, porque o regimento... foram criadas várias leis na esfera nacional e vamos precisar de uma ampla reforma. Uma Câmara mais participativa com a sociedade, com muito equilíbrio, mais firmeza, com muita independência. Essa independência que o Poder Legislativo precisa ter, né? Então, nós vamos
Esses são os desafios principais. Esse ano as dificuldades foram essa questão do orçamento, né? Da aprovação do orçamento, que o prefeito sempre reclamou aqui, a gente sempre falou que havia necessidade assim de uma interatividade melhor entre executivo e legislativo. Sim. Ambos fazem parte de uma estrutura democrática. Sim. Na verdade. E dentro da sua visão, o que é que faltou para ter tido uma relação mais harmônica entre os dois poderes? O principal, tudo na política, na nossa vida, precisa muito de diálogo, né? De conversa. E política é essencial ter conversa. Mas assim, a Câmara de Feira, essa legislatura, essa legislatura foi uma Câmara que deu uma conotação melhor o que é uma Câmara, né? Uma Câmara que não pegou um orçamento para votar. Estou licitando o orçamento, mas claro que teve várias outras matérias. Não pegou para votar como vinha do Executivo. Então a Câmara mudou um pouco isso. Deu uma conotação que realmente o que era, porque eu participei de 4 mandatos e chegava uma matéria do Executivo e aí passava como vinha, até com o livro fechado. Eu já vi o orçamento passar sem um livro fechado em cima da mesa. Então não tinha o número de vereadores suficientes para atentar que aquilo ali era necessário, que o vereador estudasse e visse onde tinha algo para emendar em prol da população. E daí essa mudança deu esse choque, tanto na população, que estava há muito tempo só vendo essa harmonia toda, e a desarmonia veio por conta, talvez, de uma falta de diálogo, ou o próprio Executivo viu que não era para emendar, aquela resistência não passe. Então, mesmo assim, tivemos a oportunidade de ter essa Câmara mais democrática, mais participativa e com o poder o poder de a gente mudar esses pontos em algumas matérias que vinham para prol da população. O que acontece? Quando o orçamento foi aprovado, ele foi aprovado pela Câmara, claro que teve emendas aprovadas ali, tal, mas foi aprovado. O que aconteceu depois? O prefeito estava com orçamento, mas ele a explicação é essa, ele tirou dinheiro de uma situação, colocou em outra, né, e ficou pedindo para mudar, para fazer. Então, com esse pedido de mais suplementações, houve isso. Aí, houve a demora, os vereadores tentando ver que tipo onde era que ele ia usar o dinheiro, porque pediu o dinheiro, mas onde é que vai usar? Então houve vários encontros, houve encontro lá com os secretários, houve alguns vereadores, as comissões fizeram alguns requerimentos pedindo explicação. Então isso aí tudo, eu acho que a demora foi essa falta de diálogo. Talvez se o prefeito tivesse explicado de uma maneira, né, a própria Câmara também, participando todos juntos e descobrindo e mostrando por que estava pedindo, já que o orçamento tinha sido aprovado, já tinha passado. Então, o que era, por que ele estava pedindo? A população quer saber, né? A população nos cobra dos vereadores uma participação de como eles querem que os vereadores sejam ali da casa. Nós estamos entrevistando a nova presidente da Câmara de Vereadores, a vereadora Eremita Mota, aqui no nosso Bom Dia Feira, para Stand Grill Gourmet, e está aí à espera por você nesse final de ano. E ela tem uma máxima que só faz churrasco quem tem amigos. Quem não tem amigo não faz churrasco, é verdade, não é? Quem tem amigos, fazer churrasco, para quê? O cara vai pro fogo fazer churrasco com ele mesmo, não é? Não faz. Então vai na Stand Grill e adquira todos os instrumentos para você fazer o seu churrasco com os amigos nesse final de ano, com fraternização com os amigos. Se suja de carvão, mas é gostoso, é prazeroso, não é? Colégio Santo Antônio, tradição em transformar conhecimento em resultado. Matrículas abertas, 3211-2999. Red
Cristimas Lucidata, chegou o mês mais esperado do ano, super ofertas para você, roteador a partir de 89, secador de cabelo a partir de 69 e um bom presente, né? Para você dar um secador de cabelo. Lucidata, pessoa a gente tem agora também em Alagoinhas e breve nova loja na Avenida João Lual. E atenção, construção para construir, material de construção está na mão, na Paba Material de Construção, piso Ariel Riviera branco 54 24 e 10, tinta PVA cor ideal 15 litros 55 e 15 e vaso acoplado Luzarte 280 e 34. Envie seu pedido pelo WhatsApp 981490049 e o 32230757. Manda aí um café especial para toda a equipe, para Alfredo Pedro, um abraço, meu Alfredão. GBO completo para cuidar da sua saúde, atendimento por convênio particular, agende suas consultas, exames pelo telefone WhatsApp 3025-9900, GBO, Rua Castro Alves, 1400, Centro, Instagram, @gbo.com.br. Venha, deixa-me ver o Instagram, perdão, é @GBO Feira, desculpem. Venha para Motopel, garantia de entrega, a melhor marca, serviço certificado pela Honda, premiados, profissionais treinados, melhor preço, melhores condições, uma equipe sempre pronta para atender a você. Motopel, apaixonada pelo cliente. Vereadora Eremita, sempre pelo menos a gente recebeu algumas críticas de que o prefeito não recebia os vereadores do seu gabinete. Isso é um fato? O Colbert é realmente resistente em receber vocês? Sim, eu gosto muito de responder por mim, né? Porque de repente eu posso dizer, ele não recebe os vereadores e esteja dizendo algum dizer não, ele me recebe, né? Então assim, eu nunca tive o privilégio, talvez seja um privilégio. Mas já pediu audiência com ele? Não, nunca tive. E assim, talvez seja o jeito dele governar dessa maneira, né? Eu pergunto, diz que quando Maomé não vai à montanha, montanha vai ao Maomé, né? Ele não ia a vocês, mas vocês iam a ele? Olha, eu falo por mim, na verdade, eu nunca fui, Dilson. Nunca procurei, não. Assim, eu sou uma pessoa, uma política, eu faço minha política muito direcionada às pessoas, sabe? Eu sou muito comprometida com as demandas das pessoas que me procuram. Então, eu fico muito envolvida. Talvez essa maneira de fazer política que eu tenho, de estar ligada com as pessoas, de atender no meu gabinete, isso me deixa até presa ali e não me preocupo com essa questão de estar ali na prefeitura, de estar em alguma inauguração de obras. Eu não me preocupo com isso, não. Acho que no governo passado, algumas vezes eu fui, poucas vezes, bem poucas vezes. E quando eu ia, era muito rápido, para não ficar... talvez perdendo até tempo, né? Agora, a sua relação pessoal com o prefeito, como é que é hoje? Olha, eu acho o prefeito travado nessa questão. Talvez não seja só a Eremita que fale isso, né? Mas travado nessa questão do atendimento, né? Já me disseram que é o jeito, né? Cada pessoa tem um jeito e a gente tem que respeitar e dizer, olha, comigo... não fica bom. Então, assim, se é o jeito dele, mas devia ter algumas pessoas da própria as pessoas que andam com ele, estão com ele, né, para melhorar um pouco, porque a política requer que cada líder político tenha uma participação com a sociedade, tenha uma participação com vereadores, que ali é uma ponte, né? O executivo, o legislativo eles caminham juntos e precisa ter essa harmonia. Então, se isso não acontece, a gente tem que descobrir, de ver quem está falhando mais, qual é a falha maior. Bom, e há também historicamente sempre foi isso, às vezes o vereador que tem uma relação com o executivo, aí ele quer algum benefício para um município, para um distrito, o vereador vai ao prefeito e depois o vereador diz, olha, aquela obra é minha. E não é, porque quem faz a obra é o executivo. Isso. Mas existe essa relação porque
faz parte já do histórico dos anais policiais. O vereador, olha, eu vou botar a luz, quem botou essa luz aqui foi eu. Quer dizer, na verdade é pedido dele. Mas cada um leva os loiros da vitória para o seu. Eu acho isso natural. Sim. Entendeu? Eu acho isso normal. Quer dizer, olha, eu que trouxe água aqui lá o distrito de Miro mora, né, Miro? Lá a sua fazenda. Bom fim de feira. Não, eu faço disso. Na Fazenda São Bento. Foi eu que levei luz para a Fazenda São Bento, o vereador. Na verdade, ele trabalhou porque naquela base dali ele tem realmente um reduto eleitoral. Sim. Que eu acho isso normal na política. Eu faço esse tipo eu faço requerimentos, indicações, eu visito a comunidade, vejo o que tem para fazer. Mas é como você disse aí, muitas vezes é muito difícil não ter isso. Aparece um que às vezes já mora ali, né? Já conhece até mais o bairro do que a vereadora, mas alguém me pediu, não pediu para ela a pessoa. Então chega e diz assim, não, isso aqui quem fez fui eu. É o pai da criança que chama na política, né? Então, assim, é complicado, mas eu faço o trabalho sem chegar lá para dizer fui eu que fiz, até porque não fui eu fiz só o pedido, a minha obrigação. Mas eu quando eu digo que eu não condeno essa prática, porque ela não é nociva, ela é benéfica. Se o vereador tem uma base naquela comunidade, a comunidade elegeu ele ali, ele sai ganhando. Vou prometer a vocês que eu vou trazer luz para aqui. Isso. Aí ele, falando assim como exemplo, aí ele vai ao prefeito, ele, sim. Quer dizer, isso é uma coisa, levou o benefício e que Deus ajude ele e ajude a população. Sim. Mas nesse contexto, o que é que a vereadora Lemita prevê para essa relação mais próxima do prefeito agora nesse novo ano que se aproxima? Olha, eu acredito que é a primeira vez que a Feira de Santana vai ter uma presidente mulher, não é? Só em falar que é uma mulher que vai presidir, eu acho que já é uma coisa bem diferente, né? Nunca teve, eu acho, diz que teve um histórico aí que já fizeram, nunca teve uma mulher presidente em feira, da Câmara, no Legislativo Feirense. Então, assim, eu estou fazendo uma análise, às vezes eu faço uma análise na minha cabeça. Acredito que o diálogo pode acontecer e pode acontecer muito bem, né? Acredito. Então, assim, eu sou muito aberta à conversa, eu gosto de ser bem tratada, né? Nós gostamos, não é só eu, né? Mas nós gostamos de ser bem tratados, nós gostamos de ter um feedback daquilo que a gente quer, né? Alcançar. Nós queremos ter essa parceria, esse equilíbrio, né? Tem que ter esse equilíbrio no campo das ideias políticas. Tem que ter, né, buscar ter isso. E aí tudo pode acontecer, né? E a coisa pode reinar, né? Bom, esse ano o presidente da Câmara devolveu ao Executivo, acho que cerca de 2 milhões, sei lá, foi pouco mais, pouco menos, dinheiro que não foi utilizado pela Câmara. Esse procedimento, a senhora acha que seria melhor a Câmara ter gasto esse dinheiro do que devolvido ao Executivo, ou isso é algo salutar na administração da Câmara? Ó, Dilson, o prédio anexo, falta tudo. O prédio anexo tem uns banheiros que nem funcionam. Diversos aprimoramentos tem que ser feito ali na Câmara, teria que ser feito. Já ultrapassou, já está sem aguentar mais. Então, aquele prédio anexo ali, se você entrar ali, você vai ver como está acabado. Agora que está tendo uma reforma no prédio principal, mas assim, as chuvas acabaram muitas mesas, muitos móveis, com as goteiras. Então, assim, em compensação, a Câmara ficou nessa situação. O dinheiro foi devolvido, mas não foi feito isso. Por que não foi feito? Porque não cuidou de fazer. Porque o dinheiro voltou, né? A gente não sabe. Eu teria feito, mas cada um tem um jeito de governar, cada um sabe o que faz. Quer dizer, a Câmara devolveu o dinheiro quando ela precisaria desse dinheiro. Né?
E veja bem, evidentemente que a senhora vai assumir a presidência com o toque feminino, Sim. não é? Com o jeito feminino de ser, de gerir, não é? O cuidado que Sim. deve ter com a coisa pública. A senhora já tem essa experiência demais, Com certeza. não é? Então, Muita responsabilidade. é né? isso. Então eu acho que o que é uma experiência que a cidade vai ter com uma mulher na Câmara de Vereadores. Embora, presidente, que fica à vontade aí a senhora expressar o seu sentimento aí para essa entrevista. É a entrevista que a gente sempre faz, final Sim. de ano. Pode perguntar, não Viu? tem problema. Viu? E a gente quer saber o seguinte: a partir de hoje, não é? A partir do dia 1º, a senhora na Câmara de Vereadores, com a nova modalidade, a senhora tem o que diria assim, a senhora de positivo ou de negativo aconteceu nesta última gestão, por exemplo? O que é que a senhora diria assim? Eu não faria isto. Isso. Eu faria, ou eu fiz isso bem feito. De negativo, eu faria a reforma da Câmara, né, com o prédio, porque é necessário. Se um vereador está no gabinete e ele falta muitas coisas, a própria estrutura física, né, já deixa o vereador impotente de estar ali fazendo os seus trabalhos que deve fazer. A gente fica alijado do processo sem poder, sem ter condição. O ponto positivo que eu acho foi essa democratização da Câmara, deixar uma Câmara fazer as suas mudanças no qualquer matéria que tivesse necessidade de fazer uma mudança ali na lei, ou emendar as leis para a gente mostrar para a população que aquilo ali, porque muitas vezes aquilo ali vem fechado, os vereadores olhando, a gente vê que aquilo ali precisa ser aprimorado em prol da população. Ou então, eu mesmo fiz uma emenda ao orçamento, colocando emendas principais para a construção do hospital, que foi uma promessa do prefeito. Então, se a Câmara não tivesse feito de uma forma democrática, onde todos pudessem ter a participação das mudanças ali, como será um parlamento? Né? O vereador faz o quê? Dá amém a tudo? Então, uma Câmara de Vereadores, ela não pode ser um puxadinho da prefeitura. Ela tem que ter uma independência com coerência. Né? E isso aí é que eu acho que o ponto positivo foi esse. As associações, as pessoas puderam participar mais da Câmara esses tempos, usando ali a tribuna livre, né, de uma maneira bem democrática, sem ter nenhum tipo de pressão. Então, eu achei que isso aí foi muito positivo. Eremita Mota, muito obrigado pela sua presença. A senhora conseguiu, portanto, ser eleita porque os seus pais quiseram, né, dar à senhora a oportunidade de administrar o poder legislativo. Então, realmente foi a vontade da maioria. Né? Portanto, é uma liderança que a senhora exerce dentro do seu próprio grupo, dos seus próprios pares. Então, nós temos um respeito muito grande pelas decisões democráticas de qualquer que seja ela, certo? Então, nosso respeito a esse momento, desejar um feliz Natal para a senhora, um ano de 2023 também de muita prosperidade para a senhora, para a sua família, e Amém. que Feira de Santana ganhe muito com a sua gestão. E ficamos aqui com o nosso Bom Dia Feira torcendo pela senhora, porque quando a gente torce pela prefeita, pelo prefeito, pela deputada, pelo deputado, pelo vereador, pela vereadora, pelo presidente, pela presidente, a gente torce pela nossa sociedade. A gente torce por nós mesmos, não é verdade? Sim. Então é um benefício que a gente tem os bons gestores, as coisas andam melhor para toda a sociedade. Parabéns para a senhora, Deus ajude a senhora. E eu que agradeço. Outras oportunidades a gente pode voltar aqui para conversar. Pode sim, estou à disposição. Agradecer a todos vocês, mandar um recado para os ouvintes, desejar um Feliz Natal, que já está faltando só 2 dias, né? Para o Natal, 3 dias. Desejar a todos muita harmonia, muita paz, e que nossos corações sejam preenchidos de coisas boas, e que pedir a Deus, né, saúde, porque sem saúde a gente não faz nada, e que Deus me dê essa força, nos dê essa força, eu estou à disposição. Ok, amém. Vamos ao nosso intervalo.